milionário se apaixona pela mendiga negra, expulsa de casa grávida e dormindo na praça. Era uma manhã cinzenta em São Paulo e o cheiro de chuva misturava-se ao de asfalto quente. Sara Oliveira, uma jovem de 19 anos, mal sabia que aquele dia seria o divisor de águas de sua vida. Abalada e com o coração na mão, tinha acabado de sair de casa após revelar à mãe, Dona Conceição, que estava grávida. As palavras ferozes da mãe ainda ecoavam em sua mente, como um grito que cortou o silêncio. "Saia daqui, você é uma vergonha!" Desorientada e sem saber para onde ir, Sara caminhou pelas ruas, o peso da solidão a acompanhando a cada passo. Olhares de desprezo a acompanhavam enquanto ela procurava um canto para se esconder. A cidade, que uma vez lhe pareceu cheia de oportunidades, agora era um labirinto de incertezas. Nightclubs pulsantes e cafés movimentados compunham um cenário contraditório à sua situação precária. A verdade do mundo lhe batia à porta. Ela não tinha onde dormir e Daniel Santos, um milionário carismático, sorriu para ela com a confiança de quem sempre conseguiu tudo o que desejou. "Você parece precisar de ajuda", disse ele, os olhos brilhando de interesse. Sara, vulnerável e fragilizada, viu nele um porto seguro. Ele ofereceu abrigo e apoio, e num momento de desespero, ela aceitou. Os primeiros dias foram um sonho. Daniel a tratava como uma princesa, oferecendo-lhe tudo o que imaginara. Mas, à medida que o tempo passava, o encanto começou a se apagar. Os ciúmes de Daniel cresceram, assim como sua necessidade de controle. Palavras doces se transformaram em gritos e a proteção virou prisão. Sara se via cercada por máscaras de amor que mal ocultavam as garras da manipulação. O mundo que parecia tão promissor se transformou em um pesadelo quando Daniel, por meio de subornos e falsas promessas, conseguiu a guarda de sua filha, Sofia. Sara sentiu seu coração quebrar em 1000 pedaços. A dor a consumia, mas dentro dela uma centelha de luta ace. Ricardo, um amigo de infância que aparecia nos momentos mais sombrios, a reanimou. Juntos, eles começaram a buscar provas contra Daniel, armados com a determinação de uma mãe que não se deixaria ser vencida. As noites eram longas e a expectativa pulsava no ar enquanto procuravam aliados. Com a ajuda da Polícia Federal, conseguiram prender Daniel, mas Sara sabia que a luta estava longe de terminar. Liberta, mas ainda marcada pelo passado, sua jornada estava apenas começando. Agora era hora de se reconstruir, cuidar de Sofia e enfrentar os traumas que a assombravam. Enquanto dedicava suas horas aos cuidados da filha, Sara se matriculou na faculdade, começou terapias e, aos poucos, se transformou em uma mãe solteira forte e independente. O mundo, que uma vez foi frio e hostil, começava a desenhar novas esperanças. Mas em meio a esse novo começo, um pensamento inquietante a atingiu. Daniel poderia não estar tão longe quanto ela pensava. Ei, antes de continuarmos com essa história, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Sara tentava reconstruir sua vida, a sensação de que os fantasmas do passado poderiam voltar a atormentá-la se tornava cada vez mais real. Certa manhã, no café onde se sentava para estudar, uma notificação em seu celular a fez saltar
sentar na cadeira. Era uma mensagem de um número desconhecido. Estou mais perto do que você imagina, dizia. Seu coração acelerou. Era Daniel? Como ele teve seu número? O pensamento a acompanhou o resto do dia. Mãe solteira, estudante, agora se via presa em uma teia de medo e tensão. As noites se tornaram longas e inquietantes. Cada barulho na rua parecia um aviso, cada sombra uma ameaça. Para piorar, Sofia, sua filha, parecia sentir a mudança. O sorriso de criança deu lugar a olhares desconfiados e pesadelos noturnos. Um dia, enquanto buscava algo em sua antiga bolsa, encontrou um envelope empoeirado. Nela havia papéis que traziam um nome: Cláudia Santos. A conexão era imediata. Cláudia era a irmã de Daniel, alguém que Sara nunca havia conhecido. Mas ouvia mencionar em conversas esparsas. Acalentou um pensamento insensato. Poderia essa mulher ser sua aliada? Mais relevante ainda, o que a irmã de Daniel tinha a ver com a história de amor e dor que Sara vivia? Determinada a descobrir, decidiu fazer uma visita ao endereço que estava escrito na correspondência. O bairro era elegante, casas grandes, carros de luxo, lar de milionários. Sara hesitou. O que ela poderia dizer? Oi, eu sou a mãe da filha do seu irmão? Pegou coragem, respirou fundo e tocou a campainha. Cláudia abriu a porta. Seu olhar era intenso, como se pudesse ver até a alma de Sara. O que você quer? Perguntou, sem rodeios. O jeito direto deixou Sara sem palavras por um momento. Mas a necessidade de saber a verdade a impulsionou a falar. Sofia é filha do Daniel. E ele... As palavras escaparam pela garganta. E logo as duas estavam sentadas na sala. Um ambiente que contrastava com o tumulto emocional de Sara. Cláudia ouvia em silêncio, com uma expressão que mesclava compaixão e surpresa. Conforme a conversa avançava, uma nova reviravolta tomou forma. Cláudia revelou que sabia mais sobre Daniel do que aparentava. Ele não é quem você pensa que é. Ela disse, a voz firme. O passado do irmão estava repleto de mentiras, traições e segredos que nem mesmo Cláudia poderia imaginar. Com um olhar de preocupação, Cláudia seguiu. Ele estava envolvido em coisas obscuras antes de conhecer você. Não só negócios, mas coisas que o colocam em perigo. Mensagens de texto, contatos escondidos, algo muito maior estava se desenrolando. E ele pode estar atrás de você novamente. Sara sentiu a terra tremer sob seus pés. A ideia de Daniel como um criminoso a arrepiou. O que isso significa para Sofia? Ela mal conseguiu sussurrar. Cláudia olhou para baixo. Seu rosto mostrava uma combinação de tristeza e preocupação. Tem coisas que você precisa saber sobre sua mãe. E como essa história se entrelaça com a nossa. No instante em que essas palavras deixaram os lábios de Cláudia, um som alto ecoou pela casa. Um estrondo seguido de gritos ao longe. Sara pulou da cadeira. O que foi isso? Perguntou, o coração acelerado. Cláudia apenas balançou a cabeça, parecendo pálida. Eu não sei, mas você deve ir agora. A adrenalina brotou em Sara. Pegou a bolsa e, ao sair, uma sombra surgiu do lado de fora. Daniel. O pânico e a raiva tomaram conta dela. O que ele estava fazendo ali? A conexão que um dia parecia ser um conto de fadas agora se transformava em um pesadelo insuportável. Sara, você precisa voltar! Daniel gritou, seu olhar intenso fixado nela. Mas algo em sua expressão também parecia desespero. O que estava acontecendo? Antes que ela pudesse responder, ouviu sirenes ao longe, mais perto do que nunca. Não havia saída. Sara ficou paralisada, sem saber a quem se virar ou em quem confiar.
O que aconteceria em seguida? A verdade estava prestes a ser revelada e as consequências seriam imprevisíveis. Sara ficou paralisada, sem saber a quem correr. O olhar de Daniel era uma mistura de desespero e raiva, e a sirene da polícia ecoava distante, mas definitiva. O coração dela batia rápido, como se estivesse prestes a explodir. A sombra sob a luz da tarde pareceu crescer, a pressão subindo em seu peito. Sara, você precisa voltar! Daniel gritou novamente, mas o tempo pareceu travar. E foi nesse momento, quando a tensão chegou ao limite, que um barulho ensurdecedor cortou o ar. O vidro da janela ao lado dela se estilhaçou em milhares de pequenos pedaços. Uma explosão. A casa de Cláudia estava sendo invadida. O som foi tão impactante que fez Sara se encolher. Gritos e confusão tomaram conta enquanto a poeira se espalhava. Cláudia se levantou abruptamente, olhando ao redor, o pânico estampado no rosto. O que está acontecendo? Uma sombra se moveu na porta da sala. Um homem encapuzado, armado, apareceu, quebrando a atmosfera que havia se formado. Ele olhou direto para Sara e tudo dentro dela gritou para sair. O ambiente estava armado de uma tensão palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Você me entregou, Cláudia? A voz era familiar, mas cheia de desprezo. Sara reconheceu, era o melhor amigo de Daniel. Alguém que ela achava que era do lado do bem. Agora você pagará por isso! O homem apontou a arma na direção de Cláudia. E tudo o que Sara soube naquele momento era que precisava proteger sua filha. Enquanto Cláudia tentava falar, tentando apaziguar a situação, a visão de Daniel se transformou. Ele já não era o príncipe encantado que havia resgatado. Ele era parte daquela vida obscura de mentiras. A tensão continuava a subir, e o grito de Cláudia partiu o coração de Sara. Você precisa ir, Sara! Foge agora! Mas ela não podia. O medo a paralisou. E em segundos, tudo mudou novamente. O homem encapuzado disparou um tiro. O estampido ecoou pela sala e o tempo parecia desacelerar. Sara gritou. A bala atingiu próximo a Cláudia. Ela caiu no chão, a expressão de choque e dor marcando seu rosto. Não, Cláudia! O desespero fez o mundo ao redor de Sara girar. Daniel ficou paralisado. A imagem dele, do homem forte que a protegia, se desfez em um instante. Ele até tentou se mover em direção à irmã, mas era tarde demais. O que ele fizera? Todo o poder que ele tinha agora parecia vão. Uma fraqueza surgindo sob a pressão. O homem encapuzado riu. Um som frio e vazio. Você trouxe isso para sua casa, Daniel. Agora você irá pagar por suas escolhas. Sara aproveitou o momento de distração. Com o coração acelerado, ela se apressou em direção à porta. Mas a voz de Daniel a deteve. Sara, não! Você não sabe o que está acontecendo. Mas ela estava decidida. Era sua chance de escapar. A verdade começava a se revelar. Durante a corrida, ela percebeu que muitas coisas que pensou sobre Daniel eram ilusões. Ele não era o homem que havia prometido protegê-la. Era parte de um mundo sombrio que poderia levar sua vida e a de Sofia. Quando alcançou a saída, a cena se desenrolava atrás dela como uma película em câmera lenta. Cláudia estava no chão. Daniel, angustiado, estava perto dela, mas o homem que agora era seu inimigo. A adrenalina a fez não olhar para trás. Era hora de correr, de buscar proteção,
de proteger sua filha. Mas o que mais a aguardava? Um pensamento a atormentava. Daniel poderia não ser o único envolvido. Nessa teia de mentiras, o que poderia acontecer com Sofia, a filha dela? A inocente neste cenário de terror. E quem mais estava nessa história? O que Cláudia estava escondendo? As respostas pareciam tão distantes, como uma luz que se apagava no final de um túnel escuro. Era um novo começo, mas a escuridão agora tinha muitos rostos. E o mais doloroso de todos era o de Daniel. A verdade estava apenas começando a se desenrolar, e a batalha pela sobrevivência estava longe de acabar. Sarah correu, o coração batendo freneticamente no peito, a adrenalina empurrando para frente. Mas ao atravessar a porta, o mundo lá fora parecia tão diferente. O ar fresco da tarde a atingiu, mas não havia tempo para respirar. A angústia a consumia. O medo de Daniel, do homem encapuzado, a imagem de Cláudia caída no chão, a sala repleta de caos, as sirenes crescendo. Ela precisou de apenas alguns segundos para olhar para trás. Havia uma sombra se movendo. E Daniel, com o rosto aterrorizado, estava lutando contra o homem armado. O som do vidro quebrando ainda ecoava em seus ouvidos, quando o tiro ressoou. O medo invadiu seu corpo como um veneno, mas a preocupação por Sofia a trouxe de volta, a empurrando para o lado oposto, longe daquela casa. Mas algo a fez parar. Uma sirene de polícia se aproximava rapidamente, e a realidade do que estava por trás a fez hesitar. O que ela deveria fazer? Confiar na polícia? Uma pergunta iminente a paralisou. E no segundo em que sua mente começou a formular respostas, uma voz que a fez tremer a atingiu. Sarah! Daniel gritou novamente, agora em desespero. Você não sabe o que está acontecendo. Ele estava à porta, arrastando-se, com uma mão na ferida ao lado. A expressão de desespero e raiva em seu rosto. Era a primeira vez que ela via um olhar tão vulnerável. O que era real? O que era uma mentira? Fui eu quem arrumei isso. A voz cortante do homem encapuzado ressoou na rua, chamando a atenção de todos. Agora você terá que pagar. Havia uma pressão no ar. A tensão era palpável. O homem olhou diretamente para Sarah, seus olhos gelados como aço. Você não pode escapar. Sua vida nunca esteve tão presa a dele. Foi nesse momento que a verdade começou a despontar. Rumores passaram por sua mente. Eram muitos os segredos que giravam em torno de Daniel. Mas o que isso significava para ela? O mistério em torno da figura que ela achou um herói começava a desmoronar. Uma sombra de dúvida surgiu. Daniel avançou, os olhos fixos em Sarah. Você precisa entender, não é o que parece. Mas uma pergunta atravessou sua mente. Ela poderia confiar nele? Naquele momento, tudo ficou mais claro e mais confuso ao mesmo tempo. Sofia! Sua inocente filha estava envolvida nisso também. O que isso significa para a segurança dela? Sarah hesitou. Então, uma explosão a atingiu novamente. O ar ficou comprimido, como se a cidade inteira tivesse parado. Olhando para cima, ela viu uma figura surgir. Era um homem que parecia já ter 70 anos, com um brilho no olhar que ela nunca esperaria ver. Era seu pai. Ele estava ali no meio da confusão, com uma expressão que misturava arrependimento e determinação. Sarah, eu não sei como encontrei você, mas precisamos falar. O choque fez o tempo parar. Seu pai, que ela não via há anos, o homem que tinha deixado sua família. Ele se aproximou,
Sua presença era um ciclo quebrado, deslizando pelo desejo de entender. Eu osso te ajudar. Ele está envolvido com coisas maiores do que você imagina. As palavras soaram como um vento cortante, cada sílaba atingindo fundo sua alma. Você? O que você sabe sobre isso? Sara gritou, a raiva e a dor a consumindo. A cena atrás dela já não era o que parecia. Daniel lutava contra o homem armado, mas eles eram apenas peças em um jogo maior. E seu pai, de repente, se tornou parte desse jogo, uma peça que não se encaixava. Ela olhou para Daniel. Ele parecia tão pequeno agora. Um homem que tinha se apresentado como Salvador tinha se transformado em outra armadilha. O passado que ela tentou enterrar estava voltando, e a vida que lutara para construir estava à beira do colapso. Mas as palavras de seu pai a paralisaram. O que você está escondendo? O que está acontecendo? A voz de Sara ecoou, a verdade a chamando. O momento tornara-se mais intenso, mas seu pai só balançou a cabeça, os olhos cheios de um peso que ele não podia compartilhar. Enquanto o confronto continuava, tudo ao redor parecia desmoronar. O homem encapuzado estava prestes a fazer algo terrível. E só então Sara compreendeu. A confusão se limpou em um instante. Sofia! Gritou, correndo em direção a seu pai, antes que o choque pudesse dominá-la novamente. A verdade começava a se desenrolar rapidamente, ameaçando sua vida e de sua filha. Um novo começo começava, mas a escuridão se aproximava, e Daniel poderia não ser o único com segredos a esconder. O que mais estava por vir? O que mais ela tinha que descobrir? Sara correu, o coração a mil, a adrenalina bombeando sangue nas veias. A imagem de Cláudia caída no chão não saía da sua mente. O que aconteceria com Sofia? O desespero a impulsionava, mas a presença do pai a paralisava. Ele estava ali, em meio ao caos, com um brilho de determinação e arrependimento nos olhos. Sara, você tem que ouvir. Daniel não é quem você pensa. As palavras dele cortaram o ar pesado, mas ela estava longe de acreditar. O homem que a amparou, o que lhe prometeu proteção, agora se revelava como parte de um jogo sombrio. O eco da luta na casa atrás dela a deixou tensa. Ela precisava se afastar, buscar segurança para sua filha. Mas a dúvida a segurava, como grilhões invisíveis. Vá embora, pai! O que você sabe sobre tudo isso? Ela gritou, a raiva e a dor transbordando. Enquanto isso, o som da luta crescia, gritos e barulhos de luta ecoando. Eu sou muito mais do que o que deixei para trás. Seu pai respondeu, o tom cheio de dor. A verdade é que Daniel está envolvido em algo muito maior. Ele não é só um empresário. Seu mundo é mais perigoso do que você pode imaginar. As palavras dele a atingiram como um soco. Ele poderia estar falando a verdade. Daniel tinha uma vida que ela não conhecia, mas o que isso significava para ela e Sofia? As sirenes da polícia se aproximavam, um aviso que ela não podia ignorar. O tempo estava se esgotando. Cláudia! O grito de Daniel ecoou, mas o homem encapuzado ainda ameaçava, focado em Daniel. Um tiro! O som foi como um trovão. Sara congelou. Ela não podia ficar ali, mas também não podia deixá-los. A luta se intensificava, cada movimento parecia uma dança mortal. Então, uma reviravolta. Uma figura apareceu na periferia da confusão. Era uma mulher, com um olhar intenso e familiar. Sara a reconheceu. Era a mãe de Daniel. Ela estava ali, cheia de urgência, o rosto contorcido em emoções. Daniel, o que você está fazendo? A voz dela reverberou. Um eco de desespero e fúria. Todos pararam. A mãe de Daniel olhou para Sara e seu pai,
compreendendo todo o enredo rapidamente. Você não sabe o que ele está realmente fazendo, não é? Sua mãe? Sara murmurou, a mente girando com a revelação. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a verdade ainda não estava clara. O que mais ela não sabia? Daniel está atolado até o pescoço. Ele foi ameaçado e... A mulher hesitou, olhando para o filho, que parecia lutar em uma batalha interna. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger você e a Sofia, mesmo que isso signifique se aliar ao lado errado. As palavras dela atingiram como um relâmpago o passado de Daniel, as mentiras entrelaçadas com amor e manipulação. Mas a pergunta ainda ecoava. Até onde ele iria para proteger sua filha? E o que isso significava para Sara? Você não pode confiar nele, a mãe de Daniel disse, avançando para Sara. Seu amor pode ser a sua ruína. Ele se afundou em negócios com pessoas perigosas. E não são apenas ameaças vazias. Eles estão atrás dele. E de você? A tensão estava em seu ápice. O homem encapuzado olhou para a mãe e, em um movimento instintivo, levantou a arma. Você não tem ideia do que começou, Daniel. O homem gritou, um sorriso sinistro no rosto. E agora todos vocês vão pagar. O pânico gelou o coração de Sara. Não! Ela gritou, mas era tarde demais. O tiro disparou. Um eco ensurdecedor atravessou o ar. O tempo parecia parar. Naquele momento de terror absoluto, a verdade despencou sobre Sara como uma avalanche. Não era só o amor e a proteção em jogo. Eram segredos, mentiras e vidas em um fio. O choque a acertou em cheio. Ela não sabia quem era o verdadeiro vilão nessa história. E quando o eco do tiro se dissipou, a cena diante de seus olhos começou a se transformar. A verdade, devastadora e clara, a deixava paralisada. Daniel poderia não ser o único culpado. O que mais estava escondido nas sombras desse mundo sombrio? Uma nova reviravolta estava prestes a começar, e a pergunta queimava em sua mente. Quem realmente estava atrás de quem? Sara congelou, o eco do tiro ainda ressoando em seus ouvidos. A cena virou um borrão. Daniel lutava contra o homem encapuzado. A mãe de Daniel estava em choque, e seu pai parecia implorar por uma explicação. Mas tudo ficou em segundo plano quando ela percebeu que o impacto do que acabara de acontecer ecoava mais fundo do que qualquer grito. Sara, você precisa correr! O pai dela gritou, a voz cortando através do caos. Mas ela estava paralisada, presa em uma avalanche de sentimentos. A imagem de Cláudia, caída e ensanguentada, gravada em sua mente. O peso da realidade parecia esmagá-la. O homem encapuzado, agora focado em Daniel, desapareceu temporariamente da sua visão. A adrenalina fervia nas veias de Sara. Uma decisão precisava ser tomada, mas antes que pudesse se mover, um novo barulho, mais aterrador que o último, deslizou para dentro da sala. Uma voz profunda e caótica cortou o ar, quase como o rugido de um leão. Em nome da família, todos vão pagar. Era um tom gélido, quase familiar. Os olhos de Sara se arregalaram. Era Ricardo, seu amigo de infância, que ela achou que estava a milhas de distância. Mas algo estava errado. Algo na forma como ele entrou, com uma expressão desapegada e o olhar decidido, fez o estômago dela revirar. Você não sabe mesmo. Todo este tempo estiveram apenas brincando com você. Ele afirmou, apontando para Daniel como um traidor.
Ele não é o herói da sua história. O coração de Sara pulou. Ricardo, você? O que você quer dizer? A tensão na sala estava prestes a estourar e sua mente girava. Daniel se envolveu com um cartel. Ele sempre soube o que estava fazendo. Usou você como uma isca. O tom caótico no ar começou a fazê-la tremer. Nada disso é real, Sara. Cláudia e sua mãe, Daniel, eles estão todos nesse jogo. Uma onda de dor e confusão a atingiu. Como tudo isso poderia ser verdade? O homem que a resgatou, que parecia tê-la amado, era parte de uma teia de traição? A cada palavra de Ricardo, ela sentia os laços que tinha construído se desintegrarem. A realidade começou a girar. O que se desenrolava quilômetros à frente estava prestes a engoli-los. Sarah, olhe para o que estamos fazendo. A mãe de Daniel gritou, a voz transbordando de desespero. Você precisa entender. O que unem não é amor, é manipulação. E como um relâmpago, tudo se tornou claro. Uma ideia horrenda, mais aterradora que qualquer tiro. O que Sara nunca soube, todos os segredos que estavam ocultos. A conexão com o cartel, o passado sombrio da família, a vida baixa que Daniel mantinha bem escondida. Todas as mentiras. Porque ela nunca percebeu. Você precisa ir! Agora! A voz de sua mãe a puxava de volta à realidade. O rugido do homem encapuzado ecoava no fundo. O caos se aproximava. A imagem de Cláudia atravessou. A fragilidade do cenário a fez tremer. O que vocês estão escondendo? Sua voz saía quase como um sussurro. Isso não é sobre você, nunca foi. Ricardo se interpôs, mas a salvação estava cada vez mais distante. Ele avançou, o olhar determinado, mas a confusão crescia. A linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. E no fundo, Sara sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E naquele momento, uma nova possibilidade se apresentou. Antes que pudesse entender completamente, uma explosão, não de um tiro, mas uma granada, fez tudo ao seu redor ser engolido em chamas. O calor intenso a envolveu, o ar ficou irrespirável. Enquanto o mundo se desmoronava diante dela, um pensamento atravessou sua mente. A luta pela verdade estava apenas começando. A escuridão tomava conta, e a pergunta permanecia: quem realmente estava atrás de quem? Sua vida nunca seria a mesma. Sara estava paralisada, o eco do tiro ainda ressoando em seus ouvidos. O pânico tomou conta de tudo ao seu redor. Quase não conseguia respirar. Olhando para Daniel, seu coração se despedaçou. Ele ainda estava lutando, mas tudo parecia desmoronar ao seu redor. O calor da explosão ainda chamuscava o ambiente, e a fumaça começava a subir, como uma maquiagem de luto sobre a cena. Corre, Sara! O grito do pai dela cortou o ar pesado. Ele estendeu a mão como se fosse a âncora dela em meio ao caos. Mas antes que pudesse se mover, outro som tomou conta da atmosfera. Um rugido, um motor vindo de longe. O olhar de Daniel se acendeu com uma mistura de esperança e desespero. É ele! O que você fez, Ricardo? A voz dele era de revolta, mas também de medo. Ricardo, que estava ali, com a expressão de quem tinha acabado de descobrir um segredo sombrio, se virou lentamente. Você não entende, Daniel. Você nunca entendeu. Não é só sobre você e a Sara. É maior do que todos nós. Ele olhava agora para Sara, e suas palavras pareciam balas. Há algo que você não sabe. A tensão subiu ainda mais. Sara sentiu um nó na garganta. A imagem de Cláudia caída estava fresquinha na mente dela.
O tormento e a dor se misturaram com a confusão. Está tudo errado, Ricardo. O que você está escondendo? O que está acontecendo aqui? Eu sei o que você fez, Daniel. O olhar de Ricardo brilhou com um tipo de loucura. E chegou a hora de isso tudo vir à tona. Todos vão pagar por suas escolhas. Cada palavra fazia o coração de Sara acelerar mais. Então, exatamente nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta da casa se abriu bruscamente, batendo contra a parede. E, para o horror de todos, uma figura familiar surgiu no limiar. Era Dona Conceição, sua mãe, com uma expressão de determinação que Sara nunca havia visto antes. Eu já sabia! Estou farta de mentiras! A voz dela ressoou como um trovão, varrendo a sala. A presença dela fez tudo parar. Sara olhou para a mãe, assustada e confusa. Como ela sabia? O ambiente estava pesado de segredos e Dona Conceição parecia ter a chave de tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sabia que ele era perigoso, Sara. Fui eu quem lhe disse para ficar longe dele. A dor nos olhos de sua mãe era palpável. Daniel não é quem você pensa que é. Eu não podia deixar que você caísse nessa armadilha. Armada? Mãe, o que está acontecendo? As perguntas saltavam de seu peito e a frustração a paralisou. Dona Conceição olhou fixamente para Daniel e cada centímetro dela parecia vibrar com uma energia do passado. Ele está ligado ao cartel que destruiu nossa família. O que você nunca soube é que eu tinha uma razão para sair de casa. Eles vieram atrás de mim, de nós. Tudo isso, todos nós estamos mergulhados nessa história. O choque foi como uma explosão. As peças do quebra-cabeça estavam agora à vista. Mas a dor de Sara só aumentava. Um mundo aparentemente perfeito que ela havia imaginado com Daniel estava despedaçado. E quando olhou para ele novamente, percebeu uma tristeza refletida na face dele. Daniel sabia de tudo. Eu tentei te proteger, ele declarou, mas a fragilidade em seu tom mostrava que estava mais quebrado do que nunca. O homem, que por tanto tempo parecia forte, era agora um menino perdido. Proteger com mentiras? O desespero crescia e a sala pulsava com a tensão de todas as verdades não ditas. Um momento. Ricardo cortou a conversa, o olhar ainda carregado de intensidade. Se você está aqui, então você sabe sobre a conexão. Isso tudo é um jogo de poderes maiores. O cartel está em toda parte e vocês não estão a salvo. Uma nova onda de medo tomou conta de Sara ao ouvir isso. Havia algo em jogo que se estendia muito além de Daniel e suas próprias mágoas. Mas a questão ainda permanecia. Quem poderia realmente confiar? E enquanto todos observavam, a sirene da polícia tornava-se cada vez mais próxima, iluminando a cena com flashes azuis e vermelhos, como um aviso para o que estava por vir. E nesse instante, o chão sob seus pés desapareceu. O que se desenrolava a partir dali não era uma simples batalha pela verdade, mas uma tempestade que poderia engolir suas vidas inteiras. Chua! E a única certeza era que tudo mudaria para sempre. A única pergunta que restava era: quem sairia ileso quando a poeira assentasse? Sara estava paralisada, o eco do tiro ainda ressoando em seus ouvidos. O pânico tomou conta de tudo ao seu redor. Quase não conseguia respirar. Olhando para Daniel, seu coração se despedaçou. Ele ainda estava lutando, mas tudo parecia desmoronar ao seu redor. O calor da explosão ainda chamuscava o ambiente. E a fumaça começava a subir como uma maquiagem de luto sobre a cena. Corre, Sara! O grito do pai dela cortou o ar pesado.
Ele estendeu a mão como se fosse a âncora dela em meio ao caos. Mas antes que pudesse se mover, outro som tomou conta da atmosfera. Um rugido, um motor vindo de longe. O olhar de Daniel se acendeu com uma mistura de esperança e desespero. É ele! O que você fez, Ricardo? A voz dele era de revolta, mas também de medo. Ricardo, que estava ali, com a expressão de quem tinha acabado de descobrir um segredo sombrio, se virou lentamente. Você não entende, Daniel. Você nunca entendeu. Não é só sobre você e a Sarah. É maior do que todos nós. Ele olhava agora para Sarah, e suas palavras pareciam balas. Há algo que você não sabe? A tensão subiu ainda mais. Sarah sentiu um nó na garganta. A imagem de Cláudia caída estava fresquinha na mente dela. O tormento e a dor se misturaram com a confusão. Está tudo errado, Ricardo. O que você está escondendo? O que está acontecendo aqui? Eu sei o que você fez, Daniel. O olhar de Ricardo brilhou com um tipo de loucura. E chegou a hora de isso tudo vir à tona. Todos vão pagar por suas escolhas. Cada palavra fazia o coração de Sarah acelerar mais. Então, exatamente nesse momento, algo inesperado aconteceu. A porta da casa se abriu bruscamente, batendo contra a parede. E, para o horror de todos, uma figura familiar surgiu no limiar. Era Dona Conceição, sua mãe, com uma expressão de determinação que Sarah nunca havia visto antes. Eu já sabia! Estou farta de mentiras! A voz dela ressoou como um trovão, varrendo a sala. A presença dela fez tudo parar. Sarah olhou para a mãe, assustada e confusa. Como ela sabia? O ambiente estava pesado de segredos e Dona Conceição parecia ter a chave de tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? Oh, sabia que ele era perigoso, Sarah. Fui eu quem lhe disse para ficar longe dele. A dor nos olhos de sua mãe era palpável. Daniel não é quem você pensa que é. Eu não podia deixar que você caísse nessa armadilha. Armada! Mãe, o que está acontecendo? As perguntas saltavam de seu peito e a frustração a paralisou. Dona Conceição olhou fixamente para Daniel e cada centímetro dela parecia vibrar com uma energia do passado. Ele está ligado ao cartel que destruiu nossa família. O que você nunca soube é que eu tinha uma razão para sair de casa. Eles vieram atrás de mim, de nós. Tudo isso. Todos nós estamos mergulhados nessa história. O choque foi como uma explosão. As peças do quebra-cabeça estavam agora à vista, mas a dor de Sarah só aumentava. O mundo aparentemente perfeito que ela havia imaginado com Daniel estava despedaçado. E quando olhou para ele novamente, percebeu uma tristeza refletida na face dele. Daniel sabia de tudo. Eu tentei te proteger, ele declarou, mas a fragilidade em seu tom mostrava que estava mais quebrado do que nunca. O homem que, por tanto tempo, parecia forte, era agora um menino perdido. Proteger? Por mentiras? O desespero crescia e a sala pulsava com a tensão de todas as verdades não ditas. Um momento. Ricardo cortou a conversa, o olhar ainda carregado de intensidade. Se você está aqui, então você sabe sobre a conexão. Isso tudo é um jogo de poderes maiores. O cartel está em toda parte e vocês não estão a salvo. Uma nova onda de medo tomou conta de Sarah ao ouvir isso. Havia algo em jogo que se estendia muito além de Daniel e suas próprias mágoas. Mas a questão ainda permanecia. Quem poderia realmente confiar? E enquanto todos observavam, a sirene da polícia tornava-se cada vez mais próxima.
iluminando a cena com flashes azuis e vermelhos, como um aviso para o que estava por vir. E nesse instante, o chão sob seus pés desapareceu. O que se desenrolava a partir dali não era uma simples batalha pela verdade, mas uma tempestade que poderia engolir suas vidas inteiras. Ouvindo a sirene se aproximar, um sentimento de desespero tomou conta. Ela precisava sair dali. Era uma questão de sobrevivência. Mas, no fundo, uma dúvida a invadia. E se todo esse tempo ela fosse a peça na mão do verdadeiro manipulador? Então, entre a confusão e a tensão no ar, uma reviravolta chocante aconteceu. Dona Conceição olhou para Sara e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Há algo que você precisa entender, filha. Você não é só minha filha. O coração de Sara disparou ao ouvir isso. O que ela queria dizer? As revelações estavam prestes a continuar, e a verdade, que até então parecia ser uma única história, agora se mostrava em várias camadas, prontas para serem descobertas em meio ao caos. José não é seu pai, Sara. Ele é um agente infiltrado do cartel. O mundo dela desmoronou. O homem que ela amava e em quem confiava era alguém que havia destruído sua vida. E no coração desse turbilhão, uma única pergunta se destacava: quem realmente era Daniel? E se ninguém fosse quem dizia ser? A resposta parecia estar a um passo, mas ao mesmo tempo, tudo estava a ponto de implodir. As palavras da mãe de Sara ainda ecoavam em sua mente, contrastando com o caos que se desenrolava à sua frente. O tempo parecia parado enquanto ela tentava processar a revelação devastadora. José não é seu pai. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. E a realidade que conhecia se tornasse um pesadelo. Como você pode dizer isso? O desespero transbordou de sua voz. Mãe, você está me dizendo que ele não é meu pai de verdade? O olhar de Dona Conceição estava cheio de tristeza. Eu não sabia como te contar. Ele era um agente disfarçado. Sara, o cartel. Eles estão atrás de nós desde que você nasceu. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Cada palavra da mãe a furava, como facas afiadas, cortando qualquer esperança de segurança que ela tinha. E então, a tensão se intensificou. Ricardo, ainda com aquele olhar de loucura e certeza, completou. A conexão é mais profunda do que você imagina. O que eles querem é você e sua filha. Sofia não é só uma inocente. Ela é a chave. O coração de Sara parou. Como assim, a chave? O que exatamente ele estava tentando dizer? Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou. Foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, gritando ordens, as vozes misturadas em caos. Ninguém se mexe! A sensação de frio percorreu a espinha de Sara. Daniel, ela gritou, na esperança de que ele conseguisse algum tipo de controle em meio à confusão. Mas ele estava lutando contra outro homem armado. A luta agora se desenrolando em frações de segundos. Era um turbilhão de socos e chutes. O som dos corpos colidindo ecoava nas paredes. Os invasores avançaram. A adrenalina estava a mil. Dona Conceição agarrou a mão de Sara, puxando-a para um canto. Temos que sair daqui. O desespero na voz da mãe era palpável. Mas a verdade as mantinha paralisadas. Larguem-nas! Daniel gritou. Uma mescla de raiva e determinação em seu tom. Mas o homem encapuzado o empurrou, força bruta que o derrubou no chão, e a cena parecia se desenrolar em câmera lenta.
O que mais poderia dar errado? Então, em um momento de pura confusão, algo inesperado aconteceu. Sara percebeu uma movimentação ao redor de Ricardo. Ele se virou, e uma expressão de pânico tomou conta de seu rosto. Não, não, você não pode fazer isso! Ele gritou, mas não foi rápido o suficiente. Um flash, um tiro, e o corpo de Ricardo caiu, como se nada pudesse impedi-lo. O volume do mundo foi drenado pelo som do disparo. Ricardo! A voz de Sara se tornou um grito dilacerante. As peças do quebra-cabeça que ela tentava montar estavam agora cobertas de sangue. O caos estava feito. Daniel levantou e tudo ao seu redor parecia um pesadelo. O homem encapuzado olhou para as duas mulheres, um sorriso cruel em seu rosto. Vocês acham que estavam a salvo? O verdadeiro plano nunca foi apenas comprar o silêncio. Ele se virou em direção à mãe de Sara, o olhar de desprezo. E é por isso que você está aqui, senhora. Nós sabemos todos os seus segredos. As palavras dele penetraram o ar como uma facada. Quais segredos? O olhar de sua mãe estava distante, cheia de um medo que Sara nunca havia visto. Mãe, você sabe o que está acontecendo? O aperto no peito de Sara cresceu. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu não posso. Dona Conceição sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu tinha que te proteger, Sara. Eu não queria que você... Um rugido de motor cortou o ar e, de repente, uma viatura da polícia apareceu, cercando a casa. As luzes piscavam. Um escudo de esperança em meio ao horror. Polícia, saia do local! As vozes amplificadas ecoaram na escuridão. Mas para Sara, não havia alívio. O verdadeiro medo estava se aproximando. Cada pessoa em sua volta tinha segredos e alianças obscuras. As verdades estavam sendo reveladas em meio a pistolas levantadas e gritos desesperados. O que era real? O que era mentira? E, acima de tudo, como proteger Sofia nesse emaranhado de corrupção e traição? Enquanto os homens armados trocavam olhares nervosos e se preparavam para a luta, a mente de Sara girava. O mundo conhecido estava desmoronando e o futuro sombreado por uma incerteza aterradora. E ali, naquela cena de frenesi, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estava no comando do jogo? E quem seria o próximo a cair? Enquanto os homens armados invadiam a casa, a sirene da polícia se aproximava, quase como um aviso do que estava por vir. O coração de Sara estava em frangalhos. Mãe, precisamos sair agora! As palavras saíram precipitadas. O desespero pintava a cena de um vermelho intenso. Daniel estava preso na luta com um homem encapuzado, cada movimento carregando a gravidade de suas escolhas. Ah, não! O que você fez, Daniel? O grito agonizante da mãe de Sara ecoou. Um desespero que cortava a respiração de todos. Dona Conceição segurou a mão da filha, os olhos fixos nas armações em sua volta. O pavor tingia seu olhar. Ele não é o que parece, Sara. Ele nunca foi. A imagem de Cláudia caída ao chão passou pela mente dela. Que dia horrível, pensou. Como tudo pode ter descarrilado desse jeito? Os homens armados trocavam palavras imundas, prontos para lançar-se contra eles. Mas, entre toda a confusão, Sara teve uma ideia. Mãe,
Eu sei o que precisamos fazer. Ela puxou a mãe em direção à saída dos fundos. Daniel, venha! Gritou, esperançosa de que o amor delas pudesse salvá-lo. Não, você não entende. Ele berrou, a ira dominando suas feições. Essa é a única forma de sair vivas. Enquanto a polícia cercava a casa, correram para a saída. O bang dos tiros ressoava ainda mais perto e a adrenalina aumentou. Sara sentiu um nó na garganta. O que aconteceria com Sofia quando tudo isso acabasse? Exatamente quando estavam prestes a cruzar a porta, outra sombra emergiu da escuridão. Era o homem encapuzado, a arma em punho, com um sorriso cruel, que ecoava um desdém profundo. Acham que podem escapar tão facilmente? Ele zombou, os olhos ardendo em raiva. Então um barulho estrondoso reverberou e a casa pareceu tremer. Parados! A voz da polícia atravessou o barulho e em um instante tudo se transformou em caos. Os homens armados foram cercados e gritos de ordens invadiram o espaço. Um confronto explosivo estava prestes a começar. Sara sentiu a mão da mãe apertar a dela, uma mistura de medo e coragem. Vamos, por favor! E avançaram na direção da saída. Todo o tempo as sirenes pareciam um chamado à liberdade. Enquanto a fumaça se dissipava, Sara e Dona Conceição conseguiram escapar. A cidade parecia calma sob aquele céu nublado, mas a tensão ainda vibrava no ar. Elas estavam livres, mas a sensação de insegurança as seguia como uma sombra. Daniel? O coração dela estava pesado. Ele sempre fora o amor que prometeu proteção, mas agora tudo estava manchado por mentiras. Mente confusa, uma mente ainda presa a alguém que não era o que se mostrara. Mas ao olhar para a mãe, ela percebeu que tinha o que realmente importava. Sofia! A voz dela ecoou, atravessando as dúvidas. Precisamos encontrar uma maneira de protegê-la. E, ao mesmo tempo, a certeza começou a se formar. A vida não seria fácil, mas juntas elas poderiam reescrever a própria história. Enquanto caminhavam juntas, a sirene da polícia ao fundo se tornava uma lembrança das batalhas já enfrentadas. Sara tinha a chance de recomeçar, de se reconstruir. Mas a verdade era que essa batalha ainda não havia terminado. Daniel, as sombras do cartel, as revelações, algo mais estava por vir. E a pergunta ecoou na mente de Sara. Ela ainda tinha espaço em seu coração para Daniel? O que o futuro reservava? Então, antes de virar a esquina, um último olhar para trás, um pensamento aflitivo. Nunca houve certeza. Só ecos de um amor desmoronado. Um dia de cada vez, sussurrou, enquanto nova determinação surgia. E você, o que achou desse desfecho? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama incrível. Só os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal com essas ações.